Olá, bem-vindo, bem-vinda ao terceiro episódio da nossa primeira temporada do canal Desperta Aí. Eu sou Fabiana Mello, atuo como coach e facilitadora de processos de desenvolvimento e estou aqui com a Angélica Guidoni, psicóloga, coach, aconselhadora biográfica e acompanho a vida de pessoas eu brinco que eu já não digo mais a idade, mas há muitos e muitos anos. Olá, sou Ingrid Ferreira, psicóloga também, atuo, assim como as meninas, com processos de coaching, desenvolvimento humano. É muito bom estar aqui com vocês hoje e ter vocês aqui novamente no nosso terceiro episódio. Boa. Bom, o tema do nosso terceiro episódio dessa temporada é a relação consigo, e integridade e autenticidade. Nossa, mas eu falei aqui um monte de coisinhas, né? Ser, relação consigo, integridade e autenticidade fazem parte aqui dos Inner Development Goals, as metas de desenvolvimento interno ou desenvolvimento individual, propostas a partir das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto aí pela ONU. Na dimensão ser, existem ali algumas dimensões dos Inner Development Goals. Na dimensão ser, a gente vai falar hoje sobre integridade e autenticidade. Se você não assistiu ou não ouviu ainda os nossos episódios anteriores, eu te convido a correr lá e escutar. Tem várias dicas de leitura ali que você pode já aproveitar e colocar em prática no seu dia a dia. E quero muito te agradecer a estar aqui com a gente nesse terceiro episódio. Aproveita para seguir a gente aí nos nossos canais, acompanhar aí a divulgação dos nossos próximos episódios. Bom, mas quando a gente fala de integridade, autenticidade, como é que é isso? O que tem a ver com o nosso desenvolvimento individual? Acho que integridade, talvez seja importante a gente separar um pouco as duas coisas, apesar delas serem, né? Elas vão completando esse diamante que nós somos, né? Acho que integridade, acho que a própria palavra já traz essa coisa do inteiro, daquilo que é íntegro, daquilo que não se separa, né? Na antroposofia, a gente usa muito o conceito da coerência entre o que a gente pensa, sente e faz. Isso dá uma inteireza, né? E gera uma sensação de saúde em nós, porque aquilo que a gente fala, aquilo que como a gente convive, tem a ver com como a gente se sente, tem a ver com que eu penso. A gente falou no episódio anterior, você está convidado a ver se ainda não viu, sobre essa possibilidade de ter essa noção, essa bússola, né? Ter um caminho aonde faz sentido você estar, né? Então, acho que se a gente vai falar de integridade interna, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E também tem uma música, de quem é essa música que diz: o que você faria? Vocês conhecem essa música? O que você faria se só te restasse esse dia? E aí, dentro dessa música, ele fala: o que você faria se ninguém tivesse te vendo? E é um pouco isso, né? Esse lugar, quase como um fio, assim, que te liga da terra ao céu e que te põe de pé. Então, para mim, integridade tem a ver com isso, com esse fio que se sustenta, em que você se sustenta ereto diante da vida. Boa. E aí, te ouvindo, eu fico pensando que fica fácil a gente falar sobre autenticidade, né? Que seria a capacidade de agir com sinceridade, honestidade, a partir dessa integridade, né? Desse ser inteiro. Boa. Uma coisa desdobra da outra, né? Sim, a autenticidade. sim. E eu fico pensando aqui, né, sobre ser íntegro, né? Não dá para ser meio íntegro, né? Uhum. E essa fala que você traz, Angélica, de fazer o que é certo, independente se as pessoas estão olhando ou não. Uhum. Então, um exemplo simples, né? Vamos pensar no nosso dia a dia, uma coisa simples, até boba, vamos dizer assim, mas eu estou andando no meu carro e aí um papel de bala, eu resolvo jogar pela janela, mas ninguém está vendo. Cadê a minha conexão com aquilo que deveria ser para o bem comum, que é o que a gente também falou lá atrás, né? Quando a gente fala dos valores, do bem comum, porque eu poderia jogar pela janela, mas o que isso traz de impacto, né? nessa minha conexão, né? E aí,
quando a gente fala sobre integridade e autenticidade, acho que reforça, né, o convite a gente reconhecer a nossa bússola interna, né? Porque foi isso o nosso tema do episódio anterior, né? A partir dessa consciência dos nossos valores, daquilo que nos define, né, do ponto de vista de propósito, né, de tarefa, como é que eu estou agindo, né? Com que integridade eu estou agindo a partir dessa consciência? Então, quando você traz esse exemplo, né, Ingrid, de jogar o papel na rua, né, quando ninguém está vendo, a gente pode pensar em muitas outras situações no nosso cotidiano, né? Então, quando eu faço uma escolha de compra, por exemplo, né, será que comprando determinado produto eu estou colocando em prática esse valor? Né? Eu até não sei se vocês sabem, mas eu traduzi um livro que se chama Dinheiro e Consciência, perfeito. A Quem Meu Dinheiro Serve, né? E o autor, o Joan Melé, ele traz muitas provocações nesse sentido. Então, de repente eu estou querendo economizar uma grana, né? E vou ali, eu vivo aqui em São Paulo, né? E tem uma região aqui em São Paulo onde dá para comprar roupas mais baratas, né? Com preço mais acessível, que é a região do Brás aqui. Não sei se quem está ouvindo a gente conhece. E legal, eu posso chegar lá no Brás e comprar uma camiseta por R$10. Talvez se eu sair daqui agora eu consiga encontrar. E eu sou de uma família que trabalha com confecção, né? Minha mãe costurou desde os 7 anos de idade. E eu sei quanto custa desenvolver uma camiseta. E que R$10 não paga de maneira justa o processo produtivo de uma camiseta. Então, quando eu estou indo lá, e vamos pensar que a justiça social faça parte aqui dos meus valores, né? Eu super engajada aqui em ações, e vou lá e pago esses R$10 nessa camiseta que está explorando a mão de obra. Então, será que nesse momento eu estou colocando em prática esses valores? Né? Eu estou consciente da minha ação? Então, veja que é bem complexo, né? Sim. Colocar a integridade e a autenticidade na nossa atuação no mundo. Não é alguma coisa trivial, né? É um convite a esse ser inteiro, né? Ser pleno, que talvez seja uma das nossas grandes tarefas, né? Enquanto desenvolvimento desse ser humano. Não sei o que vocês pensam, né, sobre isso. E desafio, porque na vida, né, a gente também vai ter momentos que eu diria assim, todos nós temos como seres humanos, né, de será que, né, a tentação que a gente diz, né, de faz sentido eu seguir esse meu caminho mesmo e eu não vejo o mundo fazendo isso? E aí que vem a questão da força, né? Qual que é a nossa conexão com isso, no sentido de como eu sustento isso, como eu me posiciono independente do mundo. De novo, a nossa responsabilidade perante tudo isso. Quando a gente está gravando aqui esse episódio em 2024, fazem 7 anos que eu deixei o ambiente corporativo e fiz uma escolha, né, para me colocar no mundo a partir do que são esses valores, né, e do que eu acredito como sendo a visão que eu tenho hoje do que são meu propósito, né, aquilo que eu vim fazer aqui. E eu me lembro que muitas pessoas me questionaram, assim, nossa, você está maluca, vai jogar fora toda a sua experiência, né, e começar alguma coisa nova do zero. E ainda hoje, em muitos momentos, eu me vejo tentada, né, porque viver de acordo com aquilo que o sistema espera parece ser mais fácil, né? Você entrar nessa onda. Então, a todo momento, a gente é desafiado ou é tentado a refletir sobre nossos valores e aquilo que verdadeiramente importa para cada um de nós. E essas escolhas nem sempre são fáceis, e o impacto dessas escolhas nem sempre é positivo. Né? A gente se depara com muitos desafios nessa jornada, né? Aí que eu acho que entra essa junção da integridade com a autenticidade, na realidade. Porque a autenticidade, ela como a Fabi trouxe, né, é uma ação. Ela é uma ação, né? Então, essa manutenção dessa
autenticidade é um desafio na medida em que nós somos seres que temos em nós desejos, simpatias, antipatias, a gente vive isso. Então, não tem como a gente julgar ou dizer, não, isso não vai acontecer. Não, isso acontece toda hora, o tempo todo. Então, e de novo, voltando, né, nesses passos que nós estamos dando, como esse processo de se conhecer é tão fundamental para a gente sair da massa. Então, a minha filha é pequena, ela tem 11 anos, e ela diz, mas mamãe, todo mundo faz. Eu digo, você não é todo mundo. É claro que ela ainda não entende isso que eu estou dizendo, mas o meu objetivo é que ela vá se percebendo, não todo mundo, e que ela vá percebendo que ela é. É ela que é, né? Independente de onde ela está. Então, é um exercício, e a gente falou aqui um pouco de musculatura, né? É um exercício de dia a dia mesmo, de lutar contra a maré, às vezes, lutar. Então, assim, é um exercício lutar contra a maré. A vida, a gente tem que poder fazer essa escolha, né? Se a gente vai com a maré ou se a gente vai ter a nossa própria maré. Você né? sabe que eu lembrei agora, Angélica, de uma técnica que eu acho que o mundo corporativo usa muito e que eu acho que a gente pode usar em momentos de dúvidas, de tentações, que é a espinha de peixe. Né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, mas você coloca um problema, uma situação, e você vai se perguntando por quê? Então, se eu tomo essa decisão, por que eu estou tomando essa decisão? Ah, então é por isso. Mas por que isso? E isso vai nos aproximando, são os 5 porquês, né, da espinha de peixe, e a resposta a esse porquê vai nos levando para o nosso fio condutor, né, que você traz para os nossos valores, para a nossa bússola interna. Então, vejam como tudo se conecta, né? É interessante, né? E aí a gente pensa, né, a partir dessa fala que a Angélica e a Ingrid trouxeram, nessa capacidade de ser genuinamente quem a gente é, né? E quando a gente pensa no nosso contexto social hoje, será que isso é possível, né? É uma grande pergunta, né? A gente pode pensar que, puxa, talvez não, né? Porque a gente está a todo momento precisando colocar certas máscaras, né? E modular o nosso comportamento para sentir que pertence, né? Nós somos seres sociais, né? Então, também a gente não quer estar tão fora do grupo, né? A gente quer fazer parte. E como é que a gente pode lidar com isso? Né? Acho que essa é uma grande questão. Eu acho que amadurecimento, né? A vida vai nos dando amadurecimento e, nesse sentido, Fabi, aí é o meu olhar, né? Eu acho que nem sempre a gente vai ter que lutar todas as brigas. Eu acho que faz parte, inclusive, da nossa conexão com o ser, conosco mesmo, escolher as brigas com as quais a gente, né, se envolve. Uma coisa é o posicionamento. Eu me posiciono dessa forma, esse é o meu olhar. Agora, será que vale a pena eu entrar nessa briga que eu entendo que não vai trazer resultado, sabe? Eu acho que a vida, o amadurecimento vai nos dando também um pouco dessa sensibilidade. Em que brigas eu entro onde eu gero impacto positivo? Boa. Em que brigas o impacto, na verdade, não vai ser tão positivo assim, e por isso eu prefiro genuinamente me distanciar, sabe? Eu acho que tem um pouco desse jogo que eu digo no sentido desse movimento, né? Agora você falou essa palavra, né? Amadurecimento, né? O Carl Rogers, um psicólogo americano, ele tem um livro incrível que chama Tornar-se Pessoa. Esse é o nome do livro dele. E por que por que esse livro é tão especial? Porque ele diz: nós nascemos seres humanos e podemos morrer seres humanos. Mas nós podemos nascer seres humanos e morrermos pessoas. Então, nesse sentido, né, do amadurecimento, o amadurecimento não é uma coisa dada. Então, o amadurecimento é uma conquista. E essa conquista, ela advém desse processo ativo de olhar para si, se testar, voltar, olhar para o outro, se relacionar e
e ter essa força mesmo de ir se percebendo, se conhecendo, se organizando. Então, a maturidade, essa maturidade saudável, né, que traz essa força da autenticidade e que aqui a gente está tratando bem objetivamente, ela é uma conquista, né? Então, acho que isso é uma coisa bem marcante, assim. Para mim, um divisor de águas, quando eu comecei a estudar psicologia, de ir percebendo que, nossa, então não é assim. Não vai acontecer Não é nada. simplesmente porque eu ganho mais idade, porque eu Isso. tenho X anos ou fulano tem Y anos mais 2. Não é isso. É o nosso processo mesmo de vivência, de experiência, de existência. Né? Pelo contrário, porque a gente vê muitas pessoas com mais experiência de vida, né? Idade avançada, imatura, e o contrário também é verdadeiro, né? Pessoas jovens com uma maturidade grande. Só queria fazer um ponto, eu gosto muito de metáforas, né? Vocês me conhecem. Sabe que imagem me veio agora na tua fala, Angélica, do amadurecimento de Rogers, como ele classifica a questão da transformação, né? De ser humano a ser pessoa, ao tecer-se, né? Um tecer-se, a gente se tecendo a nossa história o tempo inteiro. E volta de novo o tema que eu acho que a gente vai tratar muito aqui, que é da responsabilidade, né? Como a gente se responsabiliza, como a gente responde ativamente, conscientemente às situações que a vida nos coloca. Boa. E a gente está caminhando para encerrar esse nosso terceiro episódio. E ouvindo vocês falarem, penso que é importante a gente, nesse caminho de autodescoberta, né, e de autodesenvolvimento, reconhecer que esse amadurecimento ele vai acontecer no tempo e que a gente nem sempre vai tomar as melhores decisões, né? E como a gente lida com a gente mesmo nesse caminho é importante. Então, queria te convidar a exercitar a autoempatia. E como é que a gente pode colocar esse exercício em prática, né, no dia a dia? Então, primeiro, olhar para a situação que pode ter te gerado sentimentos ligados à culpa, vergonha, medo, né? Olhar para qual é o contexto. Depois se perguntar quais são os julgamentos sobre você mesmo que você faz a partir dessa situação, né? Solta ali, na comunicação não violenta a gente chama do lobo, né? O chacal. Solta ali quais são todos os julgamentos que você faz sobre você mesmo diante daquele acontecimento. E a partir daí, como é que você, olhando para tudo isso, reconhece que necessidade tua estava por trás disso que aconteceu, né? Quais foram seus sentimentos diante dessa situação, né? Então, por trás dessa necessidade é o que é importante, o que foi importante, por que você escolheu esse caminho e que justifica o teu impulso, né? E a partir daí, que pedidos você faria? Para você mesmo, para o outro, né? Para a situação, o que você faria diferente num próximo contexto, né? E a partir daí eu queria deixar uma dica de livro também para você, que é Autocompaixão, da Kirsten Neff, porque esse caminho de amadurecimento, ele envolve a gente ser compassivo com a gente mesmo, né? Se a gente não consegue desenvolver essa capacidade, provavelmente a gente não consiga dar muitos passos, porque quem quer ter autocrítica julgando, né, e punindo o tempo todo. A gente não quer estar nesse lugar, então a gente foge dos desafios, né, de maneira inconsciente. Então, praticar a autoempatia e a autocompaixão podem ser nossos companheiros aí nessa jornada. E eu ouvi falar que tinha uma dica de filme também hoje, Angélica. Não, a Fabi não vai fazer isso comigo. Vamos lá, vai. A gente... Outro dia eu assisti um filme de uma pessoa que eu até já tinha tido notícias antes, mas revendo o filme, eu fui construindo essa percepção, né, dessa potência mesmo da pessoa e se reconhecendo genuína e colocando isso, né? E a Fabi que vai dizer o nome, porque eu sou péssima nisso, eu não lembro. Boa. Uma Vida, né? A história Vida. de Nicholas Winton. Acho que está disponível na Amazon Prime. Amazon Prime. Acho que sim. E o protagonista é o? Nicolas Cage? Não, que Nicolas? Olha eu. Jack Não. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Boa. Boa. Não faz isso comigo, Fabi. Eu sou péssima, não sei o nome de ninguém. E acho que esse é um exemplo, né? A história dessa pessoa
e a gente não vai dar spoiler aqui, mas ela fala da integridade, né? De fazer o que é certo, mesmo sem que as pessoas estejam vendo. Boa. E hoje a gente vai convidar a Angélica à prática da autocompaixão, não é mesmo, galera? Adorei, porque, olha, vergonha alheia. Não, vergonha própria nesse caso. Muito bom, muito bom. Então a gente vai encerrando o episódio de hoje. Obrigada a você que esteve aqui com a gente no terceiro episódio dessa primeira temporada. Se não assistiu o primeiro e segundo, corre lá, não deixa de seguir a gente nos canais e compartilha com a galera, né, gente? Vamos junto, porque a transformação do mundo depende de todos nós, né? Exatamente. E também se conecte a nós, né? Com dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, a gente está aqui para despertar também com você. Valeu, até a próxima!